Mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas. Vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com um grau de liberdade. Mais especificamente, trataremos do conceito de transmissibilidade de força, sendo a base rígida. Bora, vamos lá então. Bom, então esse é um conceito extremamente importante, assim como todos os outros, né? A gente vai tratar aqui de transmissibilidade de força para a fundação, para a base, considerando a base rígida. Então, olha só, a situação que a gente tem é essa aí: um equipamento vibrando, transmitindo vibração para o piso, ou para a base, né, para a gente generalizar, ou para a fundação, como queiram. Então, à medida que ele vibra, ele vai transmitindo parte daquela energia vibratória para onde ele está instalado. Então, olha só que interessante. Os elementos que conectam o sistema que está vibrando ao solo são a mola e o amortecedor. Tá? Não está flutuando aqui. Como é que é? O que está conectando? Qual que é o elo? O elo é a suspensão. A suspensão, no caso mais simplório, no caso mais simples, é apenas uma mola, mas no caso mais genérico é a mola e um amortecedor ou algo que imponha um amortecimento. Então, se os elementos que conectam o sistema, a fundação são esses dois, eles são os únicos o único meio de transmitir essa vibração. Então, necessariamente, não tem outro jeito, necessariamente a energia vibratória vai passar por eles. Bom, para a gente resolver isso, esse polígono de força a gente já conhece do tratamento fasorial lá de trás, ele simplifica muito nosso entendimento aqui. Lembrando, gente, que tem outras duas vias, né? Tratando de álgebra trigonométrica e álgebra complexa. A gente pode tratar isso aí para resolver tudo isso que a gente está fazendo aqui. Só que eu, na minha experiência, prefiro utilizar a abordagem fasorial, porque é muito imediato o entendimento. Tá? Então, esse polígono de força é a solução da equação diferencial para o movimento, para um sistema forçado, harmonicamente. E olha só que interessante, como os elementos que conectam o sistema à fundação são, respectivamente, a mola e o amortecedor, então, nada mais natural que a força advenha das forças que são relativas a eles, né? Força elástica devido à mola, por conta da mola, e força de amortecimento por conta do amortecedor. Então, vetorialmente, se eu somo isso aí, vai dar esse vetor laranja aí, Ft. F índice T maiúsculo, de força transmitida. Tá? Então, se eu quiser calcular quanto que vale a magnitude da força transmitida, é só aplicar Pitágoras, simples assim. Tá? Eu tenho um ângulo beta aqui, que é o ângulo da resposta x com a força transmitida, mas o que mais me interessa aqui é o ângulo entre a fase entre a força transmitida e a força geradora, que é o psi. Né? O psi. O resto a gente já conhece. Bom, então a gente aplicou, como eu já falei aqui, a gente aplica Pitágoras nas magnitudes aqui, e vai evoluindo, coloca o kx ao quadrado em evidência, usa as definições que a gente conhece lá de trás, para a gente tornar essa notação adimensionalizada. O que é dimensionalizado, na verdade, esse parâmetro da raiz aqui. Né? Aqui ele ainda tem unidade por conta do K. Mas isso aqui é a magnitude Ft. Quanto que vale Ft? Vale isso aqui. Só que eu quero achar uma relação entre a força geradora ou a força excitadora e a força transmitida. Então, se eu isolo o Kx nessa expressão aqui, eu isolo o Kx, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aí, ó. Isolei o Kx. Mas para que eu fiz isso? Porque esse Kx é uma coisa meio déjà vu, né? Eu já vi um negócio parecido lá atrás, Kx. E onde está esse Kx? Lá na expressão mãe. A expressão mãe é essa aí. Então, todo o esforço nosso aqui é para manobrar algebricamente aqui para a gente poder usar a expressão mãe para quê? Simplesmente para facilitar a nossa vida. Simplesmente para facilitar a nossa vida. Então, se eu substituir esse Kx aqui nessa expressão mãe, que vai culminar nessa expressão aqui em verde, aqui, ó. Ou seja, onde eu tenho uma relação entre a força transmitida pela força geradora ou força excitadora, como queiram, que vai dar essa raiz toda aí, ó. E essa raiz toda também nos é familiar, porque a gente viu essa raiz idêntica lá quando a gente tratou transmissibilidade de
deslocamento, no caso da base do observador na Terra, que é x sobre y. É idêntico, é essa expressão aí, ó. Essa expressão. Então aqui eu quantifico o quanto de força que vai passar para a fundação com essa expressão aqui. A fase psi é a diferença de φ, que a gente já conhece, e de beta, que é esse ângulo auxiliar aqui. Fica com essa cara que é idêntico ao psi lá de trás, que a gente viu em transmissibilidade de deslocamento, devido à base móvel lá. Bom, então se a gente plota aquela expressão, perceba, a gente plotou, o gráfico é exatamente o mesmo que x sobre y. Aqui, de 0 para 1, como a gente está em fase, então a gente tende a crescer com esse fator de amplificação. A partir de R igual a 1, a gente está na região de oposição de fase, a gente tende a diminuir, como está acontecendo aqui. E da mesma maneira que ocorria lá, a gente tem um número mágico aqui, né? Todas as curvas elas interceptam esse ponto, independentemente do zeta, ou seja, do fator de amortecimento. Então vai criar essa fronteira, em raiz de 2. Então temos aqui a região de isolamento. Mas por que ela chama de região de isolamento? Para relembrar. É porque todas as curvas nessa região estão abaixo de 1. Isso é bom. Se está abaixo de 1, quer dizer o seguinte, que a força que a gente transmite para a fundação é menor que a força excitadora. Isso é bom. Se a magnitude da força excitadora é 10 newtons e essa razão é 0,8, então quer dizer, eu estou passando só aquela quantidade para diante. Entendeu? Se é 0,2, então é só 20% que está passando. Se é 0,3, é 30% que está passando. Então o que vai nos nortear nisso aí são normas, são procedimentos de empresas, assim, direcionais de empresas, ou as próprias normas que vão direcionar aqui qual que é o nível aceitável, né? Lembrando que vibrações, não existe negócio de eliminar vibrações, existe de colocá-las em um nível aceitável segundo normas. Tá? Então, mas de qualquer maneira, o nosso intuito, o nosso esforço consiste em trabalhar nessa região aqui. Tá certo? É claro que tem alguns casos que a gente vai tratar em exercícios que a vibração ela é desejável. Ela é desejável. Mas também não é desejável na zona ressonante, não. Ela é desejável uma quantidade maior para cumprir algumas funções que a gente vai discutir mais detalhadamente em exercícios. Tá certo? Região de amplificação, da mesma forma. Aí, ó, x sobre y, a mesma coisa. Igual, igual, igual. Certo? Idêntico. Pessoal, então, isso aí, apesar da rapidez, apesar da aula bem rápida, a ideia foi essa, transmitir um conhecimento extremamente importante, de forma rápida, direta. A ideia aqui é entender o conceito. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse material aí, passem adiante no canal. A ideia aqui é difundir a mecânica aplicada